Olá, o debate está no ar. No Facebook do Canal Futuro estamos ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde e na tela da TV toda terça às 9 da noite. Se você preferir, também encontra as nossas edições no Futura Play. O recente caso de brutalidade contra um cachorro no estacionamento de um supermercado continua tendo grande repercussão. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar os responsáveis pelos maus tratos. As imagens do ataque rapidamente passaram a circular, assim como os boatos de que o suposto autor foi espancado, o que foi desmentido pela Secretaria de Segurança Pública. Nas redes sociais, o caso reacendeu a discussão. A violência contra animais é mais relevante do que os problemas sociais envolvendo crianças e adultos? Ou há uma dificuldade de compreender essas vidas como participantes ativas das relações do dia a dia? No programa de hoje, junto de nossos convidados aqui no estúdio, vamos falar sobre o reconhecimento das identidades dos animais em nossa sociedade. Como a justiça, a literatura, as pesquisas e a produção comercial influenciam e são influenciadas pela convivência humano-animal. Para começar, a gente vai ver alguns dados sobre a presença desses seres nos espaços rurais e urbanos do Brasil. O Brasil tem o segundo maior rebanho mundial de bovinos, atrás apenas da Índia. Em 2017, esse rebanho somava quase 215 milhões de cabeças, segundo o IBGE. O Mato Grosso é o estado responsável pelo maior volume de abate bovino no país. Desde o ano 2000, o abate desses animais no Brasil deve seguir uma série de técnicas que garantem o bem-estar dos animais na cadeia produtiva de carne para consumo. Já no caso de pequenos animais como cães, gatos e aves, o Brasil aparece como o terceiro maior mercado do mundo. Em 2013, o IBGE já mostrava que o número de cães nas casas brasileiras havia ultrapassado o de crianças de até 14 anos. Apesar da maior presença desses animais no convívio das famílias, as denúncias de maus tratos também crescem. No estado de São Paulo, por exemplo, de janeiro a novembro desse ano, foram registradas 8.162 denúncias, uma média de 25 casos por dia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. No estado do Rio, as denúncias de maus tratos contra animais tiveram um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. É um tema sensível, né? Mexe com as nossas emoções, com certeza. Vamos conversar aqui com os nossos convidados. Pauliane Mascarenhas, presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB de Goiás. Do ponto de vista jurídico, a compreensão sobre as vidas humana e animal tem mudado? Tem mudado, graças a Deus, né? Antes o animal ele era tido como um objeto de exploração. O homem usava dele e servia como bem entendesse. Né? Aí foi criada a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, e o artigo 32 começou a tipificar os crimes de maus tratos contra os animais. Isso há 20 anos atrás. E antes disso, teve a Constituição Federal também, de 1988, que fala que o meio ambiente, o artigo 225, né, ele prega que o meio ambiente ele tem que ser ecologicamente equilibrado e é função e dever de todos zelar por este meio ambiente. E fala também da questão da gente fazer que esses animais não tenham, não sejam objetos mais, né, que sofram maus tratos ou que sofram sua extinção. Então é tudo pregado ali na Constituição Federal e na Lei 9.605, artigo 32. A gente não pode dizer assim que os animais tenham uma personalidade como a nossa, mas a gente também projeta muita coisa da gente neles e eles têm um papel ali na dinâmica familiar, por exemplo. Eles têm uma função, um papel gigantesco hoje na dinâmica familiar. Hoje a gente fala de família multiespécie. Hoje você não tem filhos, mas tem animais. Né? Hoje os animais saíram do quintal da sua casa, que ele ficava lá vigiando. Hoje não, hoje ele está dentro do seu lar. Ele é um membro de família, né? Tem decisões aí falando que o animal hoje ele recebe alimentos, guarda compartilhada de animais. É um filho, né? No fim é um filho, né? E a relação que tem entre homem e animal, ela é afetiva. Ela é muito maior do que outra relação, né? Então, assim, a gente tem que falar também da questão da lei ser de 20 anos atrás, a gente olhar ela no ponto de vista de hoje. Há 20 anos atrás, o animal era considerado coisa, ele vivia lá no seu quintal. Hoje ele está dentro da sua casa, dormindo na sua cama.
né? Então tem que ter uma mudança, uma alteração de lei, porque há 20 anos atrás realmente a lei funcionava. 20 anos atrás o animal era coisa. A mudança vem aos poucos, né? A Vem sociedade aos vai poucos, mudando, né? a lei vai Aí acompanhando. a lei tem que acompanhar. Mas igual o comportamento precisa mudar também, o né? comportamento das grande parte. pessoas. A grande parte eu acho que é o comportamento das pessoas, né? Vou repetir agora aqui com o Roberto Kais, que é jornalista e escritor. Você se considera um membro de uma família multiespécie, Roberto? Sim, eu tenho 2 gatos, o Aderbal e a Zenaide. Aderbal e? Zenaide, A e Z. Enfim, com quem eu convivo diariamente e tal. E sim, eu acho que isso que a Pauliana estava falando, eu acho que tem um movimento que vem ali dos anos 70 para cá, de mudança com relação à maneira como a gente vê os animais. Eu acho que isso começa ali com o livro do Peter Singer, que é o grande filósofo do direito dos animais, e que é quem torna conhecida a expressão especismo, que é uma expressão que vem junto ali com, enfim, na esteira do racismo, que fala desse preconceito e que fala do preconceito que havia muito mais, ainda há, mas acho que está diminuindo, para com outra espécie. E eu acho que nesses 35 anos para cá, a gente tem conseguido enxergar com um pouco mais de respeito esses animais. Roberto, eu li algumas matérias que você escreveu estudando, me preparando para o debate, e tem uma que dizia respeito tratava dos direitos e garantias dos chimpanzés. Uhum. Você poderia contar para a gente como é que você foi atrás dessa história? Então, é até curioso você perguntar isso, porque hoje, 1 hora antes de eu vir para cá, eu recebi um e-mail. Essa história dos chimpanzés é uma história que acontece nos Estados Unidos. Tem um grupo lá, uma ONG chamada Non-Human Rights Project, que tenta impetrar, é impetrar o verbo? Habeas corpus, é isso? Tá, impetrar habeas corpus em nome de chimpanzés. E eles fizeram isso com 4 chimpanzés que estavam aprisionados no estado de Nova York. Eles usam o termo aprisionado. Conseguiram mandar 2 para um santuário. O que é interessante no trabalho deles é que eles tentam fazer, eles impetram isso na justiça comum, e eles tentam fazer com que os chimpanzés sejam respeitados e vistos como seres sencientes, e não como coisas. Isso é uma analogia perfeita mesmo do tratamento que é dado para um ser humano, está sendo dado para eles. Exatamente. Nos Estados Unidos eles já têm outra visão, né? A nossa é porque ainda começou a se enxergar o animal não como um objeto, mas como um ser que sente. Eu acho que aqui começou a ter essa visão. Lá nos Estados Unidos, não, lá não se fala mais na questão do animal sujeito de direito. Lá ele já é. Eu acho que de fato lá é um pouco mais avançado. Tanto é que impetrou e conseguiu. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Então, os animais acabaram sendo libertados não em função do habeas corpus, mas do frisson que isso causou e trouxe... Do ativismo do ativismo, exatamente. Mas, de qualquer maneira, é um avanço civilizatório, né? Você ter essa percepção de que fazer essa analogia do tratamento, né, na justiça, acho que isso é um ponto importante, né? E posso só complementar? O que eu acho muito interessante no argumento deles é que ele usa o mesmo argumento que se usou com relação aos escravos no passado, porque os escravos eram vistos como coisa. Então eles não tinham alma. Então eles falam, se no passado a gente via os escravos como coisa, não se conseguia enxergar a alma que eles tinham, é possível que a gente esteja vendo esses animais como coisa também e não estejamos enxergando isso nesse momento. Por isso eu vou dar entrada nesse mesmo tipo de processo, tratando eles como humanos, como seres sencientes. E, por fim, o que eu estava falando que eu recebi um e-mail hoje é que amanhã vai ter uma audiência, porque eles impetraram habeas corpus em nome de um elefante também agora. Isso é interessante. De Nova York, do zoológico de Nova York, que vive sozinho ali no zoológico. O elefante também é um ser ultra... sociável e com capacidades subjetivas. O que eu acho interessante é que o próprio trabalho do advogado vai se especializando também, né? O escritório vai avançando junto. Eu queria só fazer aqui um registro. A morte de um cachorro num supermercado de São Paulo gerou protestos pelo país. E o caso motivou a Câmara dos Deputados a aprovar, por meio de um acordo entre os partidos, o projeto para alterar a lei de crimes ambientais. O assunto está no destaque da redação, que a gente vê agora na tela. O texto segue para votação no Senado
e ele aumenta em 4 vezes a pena para quem comete maus tratos ou abuso contra animais silvestres e domésticos. Já no Senado foi aprovada a multa para lojas que, por omissão ou negligência, sejam coniventes com agressões a animais. Pauliane, pergunto para você, era algo esperado há muito tempo por quem luta por essa causa, né? Para quem luta foi um avanço gigantesco, né? Porque a gente tinha uma penalidade mínima. É igual eu te falei, a lei era de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás o animal era coisa. Então, qual que era a penalidade? A penalidade era de 3 meses a 1 ano. Né? Crime de menor potencial ofensivo, o que é isso? Crime de menor potencial ofensivo não vai para cadeia, nem é só para cadeia, ele nem responde a um crime. É aberto um TCO e esse TCO ele morre antes mesmo de começar, porque quem é o autor da ação é o Ministério Público faz transação penal. Então o processo ele morre antes mesmo de começar. E se chega ao fim pode ter uma substituição de pena, né? Normalmente paga cesta básica ou uma multa. Então, agora não, agora a pessoa vai realmente responder um processo. O Ministério Público pode apresentar, se a pessoa tiver maus antecedentes, ela pode apresentar até a penalidade antes mesmo, no processo de execução já, ela pode responder pelo processo já. Quer dizer, então, tá dando a seriedade que os casos merecem, né? Isso, que os casos merecem. Eu queria chamar mais uma pessoa para essa conversa. É que casos de maus tratos acontecem, infelizmente, em todo lugar, mas alguns repercutem mais do que outros. O caso do cachorro morto a pauladas no estacionamento do supermercado é um dos exemplos mais recentes. Mas quais fatores sociais contribuem para essa repercussão? Eu dou agora boas-vindas à antropóloga Andréa Osório, que conversa com a gente pela internet. Andréa, existe certa desproporção com relação à defesa de alguns seres vivos em detrimento de outros, né? Sim, existe. As pessoas ficaram muito chocadas com o caso do cachorro, mas em geral elas não sabem como funciona a agroindústria, elas não sabem como as galinhas são criadas, elas não sabem como é o abate de porcos, de vacas, e não sabem como funcionam as pesquisas de laboratório também, com camundongos ou outros animais. E isso não tem causado nenhum tipo de comoção por enquanto, exceto aquela invasão do Instituto Royal alguns anos atrás. E Andréa, você é professora de antropologia da Universidade Federal Fluminense e eu te pergunto também, as pesquisas sobre as relações humano-animal, elas são recentes? A área de pesquisa de relações humano-animal, como área multidisciplinar, como o nosso colega falou, ela vem já desde a década de 70. Mas na antropologia brasileira, ela tem sido uma área um pouco mais recente, né? Mas assim, os animais sempre tiveram na reflexão antropológica, existe esse campo mais multidisciplinar que se chama Animal Studies, que aí ele já surge realmente em função da preocupação que surge nos anos 70, né? Com relação ao bem-estar animal, ou os abolicionistas, a centralidade dos animais de estimação hoje, né? Como a Pauliane falou, isso tudo vai montando junto com questões teóricas, antropológicas mais específicas, um campo mais antropológico. E André, a gente fez uma enquete nas redes sociais e muita gente considerou que os animais são vítimas da sociedade, que eles fazem parte da família e são sujeitos com um ponto de vista, isso tudo ao mesmo tempo. É possível o animal ter todas essas identidades? Os estudos já avançaram nesse sentido? Sim, é possível o animal ter todas essas identidades. Eu fiz uma pesquisa a respeito de protetoras de gatos de rua e elas se identificavam frequentemente como mães de gato, que a gente pode entender como uma relação de parentesco, mas é também, sobretudo, uma relação de cuidado, de pessoas que cuidam de animais, né? E o cuidado como muito feminizado, né? Na sociedade brasileira, na sociedade ocidental em geral, como vítimas, porque estar na rua para elas é um maltrato, é um sofrimento animal, então eles são vítimas de maltratos, e como sujeitos também, porque se leva em consideração todas as especificidades e idiosincrasias de cada indivíduo, daqueles que têm um nome particular, têm uma preferência, etc. e tal. Então, nesse sentido, sim. E também fora do meio urbano, né, quando você não está na criação de larga escala, quando você está em criações de pequena escala, a questão da subjetividade pode aparecer também. André, tem um outro ponto que eu queria que você comentasse, em que no ranking de assuntos mais buscados no Brasil em 2018,
usando a plataforma do Google, a pergunta por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa foi a quarta mais feita na categoria dos porquês, né? Qual é a influência do sensível, da moralidade, na decisão de se consumir a carne de alguns animais e de outros não? A pergunta diz respeito a uma questão teológica e religiosa muito específica, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas não consomem carne mais em função de adotarem o vegetarianismo ou o veganismo, ou uma preocupação com as mudanças climáticas também, porque a pecuária tem sido apontada como um elemento de degradação ambiental, né? Mas são novas moralidades que surgem. Essas moralidades estão eivadas de preocupações, né, com sensibilidades humanas e animais, mas eu acho que não é só o consumo de alimentos de origem animal, né? O veganismo, por exemplo, ele fala do consumo de produtos de origem, de outras origens, mas que causam sofrimento animal também. Então, por exemplo, para pegar um caso que aparece muito na imprensa internacional, nas redes sociais, o óleo de palma que é muito usado na indústria, ele é totalmente vegetal, mas ele contribui amplamente para a destruição do habitat natural do orangotango. Então, ele é considerado um produto não vegano, porque ele também causa sofrimento animal. Então, nesse sentido, a gente pode, se a gente realmente está interessado em que os animais não sofram, a gente precisa ampliar um pouco o leque, não só para a questão da caça, do abate ou do sacrifício, né, ou da dor, mas também entender que existe uma parte, né, do agronegócio que efetivamente destrói o meio ambiente de certas espécies, né, polui mares, polui rios, polui o ar, né, causa a mudança climática, o excesso de resíduos, de plásticos, etc. Então, tem toda uma gama de questões que estão envolvidas nessa ideia de sofrimento animal. Não é só o sofrimento físico, mas a possibilidade de sobrevivência. Muita coisa no nosso comportamento precisa ser revista, certamente. Eu quero fazer uma pergunta aqui no estúdio, o André já volta a falar com você. Roberto, como é que essas questões relacionadas à moralidade, esses questionamentos, né, repercutem em ambientes como o de experimentos científicos, que foi o tema da sua reportagem sobre o fim das cobaias, por exemplo? Ainda se usa muito os animais, né? Todo remédio que a gente toma, praticamente todo produto que a gente passa, embora na indústria dos cosméticos isso hoje esteja mudando, eles passaram por teste de animais. Então, se porventura você tomou uma aspirina ontem ou, enfim, passou um protetor solar, isso de alguma forma passou por lá. Então, a conta atual é de que são 100 milhões de animais usados por ano em testes. A maioria esmagadora são camundongos, depois ratos, e aí tem também, enfim, alguns primatas, cachorro, coelho, gato em menor número. E aí existe um movimento da ciência que tem crescido, mas que ainda acho que vai demorar pelo menos algumas décadas, quem sabe em 2050, por aí, se avançar nesse passo, de substituir esses métodos. E tecnologia existe para isso já, né? Existe, mas é muito lento o processo de aprovação de um fármaco. E você precisa ter muita segurança. Então... Eu digo assim, existem alternativas à cobaia. Exatamente, existem alternativas, mas para você ter certeza que essa alternativa ela é eficiente, você vai precisar de muito tempo ainda. Você não pode jogar essa alternativa agora no mercado e achar que ela vai substituir tudo. Então, é um processo de substituição muito lento. Agora, é fascinante os tipos de métodos alternativos que existem. São realmente... Existe um chamado Human on a Chip, sobre o qual eu escrevi, que é uma tentativa que está em andamento de emular o corpo humano num pedacinho de plástico com vários órgãos, com células humanas e vários órgãos. Como se fosse um micro-organismo ali, um micro-órgão, né, digamos assim. E essa é a maior esperança da ciência para a substituição dos animais. Eu queria fazer uma última pergunta para a Andréia, para a gente concluir a participação dela. Andréia, na sua avaliação, o que ainda falta avançar? Você falou em vários aspectos, mudança de perspectiva em relação ao papel dos animais, à identidade deles, mas o que você acha que falta ainda? Eu acho que
que falta, na verdade, é a nossa disposição pessoal e coletiva de entender que a gente não habita o mundo sozinho, a gente habita o mundo com seres vivos, que alguns são animais, outros são vegetais, outros, enfim. A gente habita com todos esses seres vivos e a gente não sobrevive sem todos eles, né? É um sistema ecológico. Então, não adianta também a gente fazer uma legislação simplesmente punitivista, né? Se as pessoas não estão dispostas a compreender que o mundo é formado por humanos e não humanos. E nós não habitamos o mundo sozinhos, né? Com certeza. André, queria agradecer sua participação aqui no debate, viu? Obrigada. Valeu. E, Pauliane, a Andrea falou uma questão interessante, né? Não adianta só essa cultura punitivista, né? Porque o que vai garantir mesmo a segurança e a proteção do animal não é só a lei, é o comportamento das pessoas mesmo, né? A gente tem que conscientizar bastante a população, esse é o nosso trabalho na comissão, né? Porque hoje a população, ela está aberta a entender que o animal é um ser senciente, mas muita gente não tem essa consciência ainda. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, então, é uma questão, né, mais moral, talvez, do que jurídica, do que legal? Eu acho que é uma questão mais moral. Se a gente for fazer um estudo ou for pensar, o mundo existiria sem os humanos, né? Se a gente for pensar, os humanos, a gente não é o centro do universo. Nós somos os seres que pensam. Então, se a gente é o ser que tem o raciocínio, é nosso dever zelar pelos animais. Só para a gente ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, você tem que zelar pelo bem-estar dos animais, da fauna e da flora. Então, não é tão difícil, né? Basta você raciocinar. A partir do momento que você sabe que aquele animal sente dor, que ele sente sofrimento, que ele tem angústia, igual eu e você, só que ele tem a capacidade de uma criança de 5 anos, você vai querer sim zelar pelo bem-estar dele. Né? Não é tão difícil. E em situações como essas, né, de crueldade, de agressões aos animais, esses casos têm que ser levados à justiça e a justiça tem que observar isso em todas as instâncias, né? Tem que observar, porque a gente fala até da teoria do elo, né? A pessoa que agride animais, ela agride pessoas. Então, se você for fazer um levantamento dentro da casa desses agressores, ele não está só no animal, ele está em algum membro da família também. Então, assim, as pessoas que agridem animais agridem pessoas. Isso é bastante relevante. Eu acho que as pessoas têm que começar a raciocinar dessa forma. Porque para que você agride um animal que tem o raciocínio de uma criança de 5 anos? Qual que é a psicopatia sua de sentir alguma emoção de ver o sofrimento de outro ser? Mas a punição pela punição também, isso também não vai contribuir para uma sociedade com esse comportamento punitivista como a nossa? Não vai. Eu falo que hoje o brasileiro, ele está com muita raiva, parece, né? Ele está muito agressivo. O brasileiro, ele é muito agressivo. E isso reflete nos animais, que são os seres mais sensíveis, em crianças e idosos. Se a gente for fazer um levantamento, todos estão padecendo aí, né, de tanta agressividade. Então, tem que ter uma mudança geral, é de comportamento, é de você chegar, não vou agredir um animal, vai correr, vai fazer um exercício físico, fazer qualquer outra vai coisa. extravasar. Roberto, você nas suas reportagens acabou observando muito disso, né, de as pessoas usarem o animal como uma válvula de escape ali para sua raiva. Eu estava falando com a Pauliane agora, antes de entrar aqui, que eu acabei de publicar um texto na Piauí sobre um caso desses, que foi um cachorro que foi assassinado na Bahia por militantes do Bolsonaro durante uma carreata. O cachorro foi, latiu para as pessoas da carreata e tomou 4 tiros. E a dona do cachorro, quando ela está falando dessa coisa da violência, a dona do cachorro me falou exatamente essa frase. Não podendo atirar na gente, ele atirou no cachorro. Porque a dona do cachorro ficou gritando de volta, é 13 e tal, e aí rolou uma tensão e o cara, enfim, usou o cachorro como válvula de escape. Para fazer toda essa apuração, você enfrentou dificuldades? Enfrentei. Que tipo de dificuldade de acesso à informação, por exemplo, você teve? A delegada não quis me mostrar o boletim de ocorrência, então... Que é um documento público. Que é um documento público, teve esse problema. Infelizmente, era um lugar onde meu celular não estava pegando, e era uma cidade muito pequena na Bahia. E a gente começou a bater boca e eu fiquei com medo. Então, em determinado momento, eu parei. Ela até deixou eu ver a primeira página do BO, mas não deixou eu anotar nada. Mas eu fiz uma representação contra ela.
Você chegou a procurar essa pessoa que você disse que teria feito os disparos, estava numa caravana, né? Você chegou a procurar os organizadores da caravana? Eles deram alguma explicação? Não procurei. Eu vi uma comunidade do Facebook, onde eles fizeram uma nota de desagravo, e eu procurei o policial militar, que foi quem deu o tiro no cachorro. Alegaram que ele estaria se defendendo, foi isso? E ele não quis dar entrevista. Tá certo. Bom, as relações humano-animal que a gente observa agora em 2018 começaram a se constituir no Brasil do século XVI. Galinhas, cavalos, bois, carneiros de origem europeia foram alguns dos animais considerados domésticos introduzidos com as primeiras ocupações do nosso território. A doutora em Ciências Sociais Ana Lúcia Cânfora avaliou mais de 130 obras e reuniu a pesquisa no livro Animais e a Sociedade do Brasil dos séculos XVI ao XIX. Vamos saber mais conferindo um trecho de uma entrevista feita pelo programa Conexão. Quando a gente fala de animais domésticos, são animais criados sob o cuidado humano e que eram hábitos, práticas da Europa, e os primeiros colonizadores no Novo Mundo, eles trouxeram consigo animais já criados para introduzir nesses novos territórios. Então, galinhas vieram com Pedro Álvares Cabral e foi um dos primeiros presentes que Cabral deu aos índios. Cães chegaram ao Brasil como auxiliares na caça e os índios adotaram esses cães para ajudá-los na caça também, porque o índio brasileiro ele não tinha o hábito de conviver com os canídeos nativos. Mas essa ideia de animal doméstico, o ameríndio, o nativo brasileiro, ele também criava animais de companhia nas tribos, araras, macacos, coatis. A primeira importância do animal nativo para o colonizador europeu, para o explorador europeu, foi fornecimento de carne, de alimento. Eles comiam, quando chegaram aqui portugueses, franceses, holandeses, eles, de certa forma, comiam de tudo. Eles seguiram os hábitos indígenas, caçavam e comiam esses animais. Junto com o pau-brasil, eles levaram para a Europa macacos, aves, animais exóticos para os europeus, que eram símbolos dessas novas terras reconhecidas. Olha, se você quiser conferir essa entrevista na íntegra sobre o livro Animais e a Sociedade do Brasil dos séculos XVI ao XIX, só acessar o futuraplay.org. A gente agora vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente continua com o nosso debate e, por favor, mande mais aí suas perguntas e a sua participação. Até já! O debate está de volta, hoje falando do reconhecimento das identidades dos animais em nossa sociedade, junto de nossos entrevistados aqui no estúdio. A popularidade das redes sociais deu amplitude à exposição das relações humano-animal. Em alguns casos, são os próprios animais que protagonizam as contas. Cães, gatos, elefantes e porcos são só alguns dos que fazem sucesso nas redes. Mas antes dessas histórias estarem a um clique, a literatura já retratava os dilemas da vida levada pelos bichos. A nosso convite, o escritor Henrique Rodrigues comenta mais sobre esse tema. O uso de personagens animais é muito recorrente nas literaturas, tanto orais quanto nas literaturas escritas. E já não é algo recente, é algo bem antigo. Se a gente voltar para o pai da fábula, por exemplo, que é o Esopo, no século VI a.C., Esopo já contava histórias, escrevia histórias envolvendo animais. E mais recentemente, o francês La Fontaine, ele recriou as fábulas contando essas histórias envolvendo animais que sempre tratam de questões, pequenos conflitos humanos com um fim pedagógico. Sempre existe a moral da história, a moral da fábula. Isso é muito comum. A presença dos animais na literatura brasileira é muito recorrente, como em geral em todas as literaturas, na produção voltada para crianças e jovens. Então, na nossa literatura brasileira, é muito comum, na literatura produzida para crianças, a chamada literatura infantil, a presença de animais. E esses animais, eles sempre têm características humanas, porque
É muito comum também para as crianças humanizar objetos, humanizar animais, quaisquer outros elementos que não sejam humanos. Para a criança, esses elementos se tornam humanos. Olha, esse tema realmente mexe com as pessoas, viu? A gente recebeu aqui uma mensagem da Alessandra, ela diz o seguinte, que animais domésticos precisam de atenção, carinho, vacina, veterinário, cuidado, alimentação, sendo assim todos os cuidados de um membro da família. Assim como tal, infelizmente, sofrem maus tratos, abandono, tornando-se vítimas da sociedade. Eles têm seus sentimentos, suas dores e emoções. Era o que a gente estava falando aqui, né? Ser ciência, né? Ser ciência é isso, é a dor, emoção, frustração. Eles não têm essa inteligência racional, talvez, mas a emocional parece que eles têm, né? né? Que se a gente convive muito com eles, eu tenho quase certeza que eles têm. Mas comprovado não tem. Então, assim, eles raciocinam, tem um raciocínio de uma criança de 5 anos, né? Isso é comprovado. Então, a partir do momento que você sabe disso, gente, a gente tem que cuidar. Tem que zelar para eles terem um mundo melhor. Com certeza. E inteligência racional não tem que ser o critério, né? O critério tem que ser o que ele é capaz de sentir, as angústias, o sofrimento. Isso, essa ciência, né, em geral. Pois a partir do momento que você sabe disso. Eu queria aproveitar também para a gente falar um pouco aqui do livro do Roberto Vaz, que é o Livro dos Bichos, já que a gente está falando aí das capacidades dos animais, né? A gente acha que só a gente é capaz de sentir, de pensar. E aqui nesse livro, você poderia falar um pouquinho? São reportagens sobre animais. A exemplo dessa que a gente falou há pouco, sobre essa história desse cachorro que foi assassinado na Bahia, que se chamava Marley. Então, esse livro tem outras 21 reportagens. Então, tem, por exemplo, o macaco Tião, que era um chimpanzé famoso aqui do zoológico do Rio de Janeiro. Tem uma história da última ararinha azul na natureza, que é um bicho que é um animal que está extinto na natureza, mas que existe um plano agora do ICMBio, e vamos rezar para que o ICMBio sobreviva a esse novo ministro da Agricultura. Enfim, existe um plano para que os animais sejam reintroduzidos na natureza. E tem várias outras histórias. Tem uma história, por exemplo, de um camundongo de laboratório russo que foi para o espaço, ficou 30 dias dando a volta na Terra e depois voltou para ser morto, porque era experimento de laboratório, então no final os animais sempre morrem. Agora, os animais, assim, no imaginário, eles não estão só ocupando aquele papel folclórico, né? Eles também, no imaginário político, eles adquirem um papel de vez em quando, né? O caso do Tião, eu acho que é o mais emblemático, para quem não conhece. Você conhece? É porque é uma história bem carioca essa. Não conheço. Já tem um certo tempo, né, aliás? Do Tião. Tem um certo tempo, então, exatamente. Eu quero saber. Foi nos anos 80, ele era o chimpanzé do zoológico aqui do Rio. E ele ficou famoso, porque naquela época a prefeitura do Rio estava falida. E aí o Cacete Planeta, naquela época, eles ainda não existiam como programa, mas eram uns fanzines, assim, que publicavam. Eles adotaram o bicho, porque o zoológico tinha um programa de adoção dos animais e tal. E aí o Cacete Planeta adotou eles e resolveu lançar o Tião para candidato a prefeito do Rio. Porque estava no meio das eleições, a prefeitura falida, ninguém levava fé nos candidatos e tal. E o Tião, e aí começou um bafafá na cidade, fizeram um showmício pro Tião, no circo voador e tal. Virou uma celebridade, né? Virou uma celebridade, ficou, segundo consta, ficou em 4º lugar nas eleições. Ainda teve isso. Porque, na verdade, o 4º lugar foram os votos nulos, mas naquela época o voto era em papel, então todo voto que a pessoa escrevia para o Tião era um voto anulado. O que eu acho interessante dizer na história do Tião é que, durante muito tempo, e até hoje, assim, recentemente, ele era visto como um animal folclórico. Assim, que engraçado, o Tião joga cocô nos políticos, os políticos iam lá para tirar foto com o Tião, e tinha festa de aniversário para ele, e as pessoas ficavam cantando de volta e tal. Mas no fundo era só um animal, um chimpanzé, que é um animal ultra complexo, com uma capacidade social enorme, que não estava sendo respeitada, porque ele vivia enjaulado. Então era no fundo um prisioneiro ali, ele vivia numa situação terrível, uma jaula pequena, sem muito enriquecimento em termos de grama, Roberto, árvore e tal. Mas em relação, por exemplo, ao comportamento das pessoas, no livro você trata isso também? Quer dizer, essa hostilidade que algumas pessoas demonstram para os animais, você mapeou isso também? A hostilidade, acho que um exemplo bom é esse caso recente. Você estava
pensando em algum outro? Não. Você mostra isso, você consegue contar isso no livro também? Eu acho que a história dos humanos e dos animais é uma história de exploração e de cuidado. Então, é as duas coisas. Exploração, no caso desses usos que a gente faz dos animais, para a ciência, às vezes para a domesticação também, como transporte, enfim, tem vários tipos de exploração, para entretenimento, que aí é uma exploração muito perversa, em circos e tal. Vira e mexe aparece um caso diferente na... Enfim, eu escrevi também sobre, isso não está no livro, mas eu escrevi na Piauí sobre 2 elefantes de circo que foram morar no santuário, e aí esse é o outro lado da história. Acho que tem uma parte bonita da humanidade que é de tentar dar dignidade a esses animais. Então, são histórias de santuários, enfim, de batalhas para que esses animais sejam respeitados. E olha, falando em história, eu queria mostrar que o escritor Henrique Rodrigues, ele comentou mais sobre as representações dos animais na produção literária brasileira. Vamos ver. A representação dos animais na literatura brasileira, ela acontece também no universo dos adultos pelas possibilidades metafóricas que esses animais permitem. Por exemplo, vale lembrar de um grande personagem que é a Cadela Baleia, de Vidas Secas, um livro lançado há 80 anos e que ficou marcante na nossa literatura. Mais recentemente, os animais aparecem com o recurso do humor, por exemplo, como no romance Prosa de Papagaio, da Gabriela Gazinelli. Enfim, são sempre possibilidades de um tratamento humano a partir de um olhar que os animais têm. Roberto, teve algum animal aí da literatura que foi uma referência para você? A baleia é um. Eu até queria mandar um abraço. Cadê? Qual câmera que eu olho aqui? Para essa? Pode ser essa aí mesmo. Amigo meu tem uma gata chamada Baleia, ele acabou de pegar essa gata. Gata Baleia sendo homenageada aqui no Levino, debate. Um abraço aí para tua gata Baleia. E você, Pauliane, teve algum animal da literatura? Gente, eu tava pensando aqui, tinha um filme, um desenho, que o menino andava sempre com o cachorrinho. Tintim? Tintim. Olha aí. Gente, adorava. E Mas Snoopy, você tem gato, né? na verdade. Eu sou cachorreira e gateira, né? Eu tenho os dois. Aliás, eu amo todos, né? Mas os que eu tenho em casa são 2 cachorros e 2 gatos. Mamãe te ama. Aí mais uma homenagem. Queria aproveitar esse momento e também fazer um registro aqui. A Amanda mandou um recado dizendo: amei o tema. A Ingrid Rodrigues, programa muito oportuno, é pertinente. Realmente a gente está vendo que existe essa repercussão, a repercussão está acontecendo, né? E olha só, quem também tem produzido conteúdo sobre o tema que discutimos hoje é a jornalista Luísa Sar, que conversa conosco pela internet. Bem-vinda. Luísa, você escreveu um livro detalhando as descobertas que a ciência fez sobre a saúde e a inteligência dos cães. Esse processo mudou a sua relação com os animais? Oi, boa noite, obrigada. Mudou, sim. Eu tenho 2 cachorros e na época eu estava com a minha cadela, que tinha acabado de ter 5 filhotes. Calhou de eu fazer a apuração do livro nesse processo mesmo de cuidar de filhote, cuidar de um monte de cachorro e poder ver tanto da perspectiva ali do desenvolvimento deles, né, quanto da perspectiva histórica, o que é um cachorro, por que a gente gosta tanto deles. E a gente passa a notar algumas sutilezas, né, sobre essa relação. E desde o lançamento do A Mente do Seu Cachorro, que é o livro, você tem percebido mudanças na forma com que as pessoas compreendem os animais? Acho que do lançamento do livro para cá, não necessariamente nada muito marcante, mas assim, essa relação ela se transforma ao longo dos séculos, né? A história dos humanos e dos cachorros juntos tem 15 mil anos. Então, eu acho que um ponto que vocês levantaram que é muito importante, que é a mudança na legislação, né, a questão que foi levantada dos escravos, que eram coisificados. Eu posso dar o exemplo também das crianças, né, que a legislação em relação às crianças eram mini adultos tratados de uma maneira muito pior do que são hoje. Eu acho que assim, quando a humanidade vai evoluindo na forma de se tratar, os direitos também dos animais evoluem. E sim, voltando um pouco na sua pergunta, os cachorros estão cada vez mais dentro, né, da nossa
rotina, as pessoas cada vez menos optam por ter filhos, por uma série de razões, e o cachorro ele está ali num lugar de afeto mesmo, né? Ele passa a ser um pouco um filho para muita gente. Luísa, o Roberto já falou para a gente aqui, contou que ele teve dificuldade para conseguir informações no trabalho dele, nessa cobertura que ele faz. Você também, para produzir esse material, você tem dificuldade de acesso à informação? Então, na época do livro, os melhores estudos eles são estrangeiros, né? Acho que no Brasil talvez a gente não tenha um foco tão grande ou não tenha tanto destaque para esses pesquisadores ou investimento, enfim. E por outro lado, no Brasil, como foi dito também aí na reportagem, é o terceiro mercado consumidor de produtos para pets e tal, né? O que é não faz muito sentido, né? Contraditório. Existe sim no Brasil um pouco de dificuldade para estudar esse tema. Você escreve sobre comportamento no seu blog, no portal do UOL. Você tem recebido retorno quando você fala sobre a questão dos animais? Sim, quando teve esse caso, né, da cadelinha que foi assassinada, eu fiz um post por lá, comentando um pouco a história dos cachorros e dos seres humanos, né? E até retificando uma informação da Paulina, se eu não estiver equivocada, os humanos e os cachorros têm, assim, a semelhança cognitiva deles é que os cachorros têm a capacidade parecida com uma criança de 2 anos e meio. Então, assim, é um bebê realmente para toda a vida, né? E as reações das pessoas foram diversas. Eu acho que boa parte das pessoas ficou muito comovida, porque é um lugar muito delicado mesmo. Quando os cachorros são tratados como bebês, é como se pensar que alguém pode pegar alguém indefeso e fazer um mal, né? Uma observação que eu achei muito interessante, que foi feita no blog, mais de uma vez, foi que disseram que eu fiz uma pergunta que era: será que quando a gente fala do acidente não, enfim, né, do assassinato da cadelinha, mais do que das questões sociais que a gente tem, isso é uma inversão de valores? E os leitores observaram muito bem que, na verdade, a questão da cadelinha é um problema social, como foi dito antes, né? Alguém que faz isso para um cachorro, a gente tem um problema social aí se os humanos fazem isso para os animais, né? Deixa eu perguntar aqui para a Pauliane, você levantou uma questão importante. Essa repercussão desses casos é relevante para o trabalho que a OAB faz? É relevante. Para a eficácia do trabalho de vocês? É relevante, porque acaba que a gente conscientiza nessas coisas ruins. Por quê? Porque antes existiu o maus tratos, sempre existiu, só que era velado, ninguém se falava nisso. Porque o animal, para muitas pessoas, era como se fosse nada. Né? Sequer viam isso como um crime, né? Isso, não via como um crime, porque o animal era um bem de uso, né? Você usava, explorava do jeito que bem entendia e depois descartava. Hoje não, né? Então, assim, quando acontecem esses casos, igual aconteceu dessa cadelinha de Osasco, né, abriu uma repercussão tão grande que foi votado um projeto de lei para aumento de pena. Então, assim, infelizmente acontecem coisas drásticas para que tenham mudanças. A repercussão acaba provocando Violência contra a mudança. mulher foi assim também. Deixa eu falar de novo lá com a Luísa. Luísa, para a gente encerrar, como é que você acha que essa produção de conteúdo ela constrói a concepção que a gente tem da própria sociedade? O brasileiro ele tem feito pouca reflexão e autocrítica na sua avaliação? Acho que o ser humano tem feito, né, pouca reflexão e autocrítica por motivos diversos. É importante, assim, é uma pena que tenha acontecido isso. Ontem mesmo, uma mulher jogou um cachorro pela janela do 5º andar, aqui na Espanha, eu moro em Madrid. E eles também está repercutindo muito. Eu acho que, assim, a gente não pode esquecer que o mundo é muito grande. Então, em muitas partes do mundo, ainda a relação, mesmo com os cachorros, ainda é diferente para várias pessoas, né? Existem ainda zonas rurais e outras perspectivas que não são as nossas, em que os cachorros não são tratados como animais de companhia. Muitas vezes são animais de trabalho, enfim. E acho que, assim, todo debate é saudável, né, nesse sentido, para a gente melhorar um pouco, acho que dignificar essas relações, né, com os animais. Acho que espero que venha para bem.
Luísa, você falou sobre um pouco sobre a repercussão que o seu trabalho tem, o público que lê a sua coluna. Na sua família, por exemplo, isso teve alguma repercussão? O caso do cachorrinho que foi morto agora? Não, eu digo esse trabalho que você faz de produção de conteúdo, de falar sobre isso, na sua família também repercutiu de alguma maneira? Bom, depende assim, eu no blog eu não trato só de comportamento animal, né? Aliás, eu trato mais de comportamento humano. Por acaso, como gosto muito de animais, sim, falei dos cachorros, mas até falando nisso de família, né? Já recebi críticas. Eu trouxe os cachorros, eu tinha 2 cachorros em São Paulo, trouxe para Madrid. Sou muitas vezes deixo de viajar ou revezava de viajar para cuidar dos cachorros. Então, assim, sim, as pessoas às vezes acham um absurdo, né? Pois é, mas o importante é que você levou ele com você, né? Sim, tá todo mundo aqui, 2 cachorros. Tá certo. Luísa, obrigado pela participação, viu? Obrigada eu, boa noite. Boa noite. O Roberto, ela falou um ponto interessante ali, citou um exemplo do que aconteceu em Madrid. A gente está falando de casos que acontecem aqui no Brasil, está questionando o nosso comportamento, sociedade brasileira, né, diante desses casos de violência, mas a gente vê que lá fora isso é uma questão também, né? Acho que tem que ser em qualquer lugar do mundo, né? O importante, ela falou, de fato, tem alguns países em que isso é menos, mas acho que pelo menos na sociedade ocidental, acho que isso está... Os Estados Unidos, você falou mais cedo que eles têm tido uma preocupação, têm tido um avanço maior. A Inglaterra também há bem mais tempo vinha nesse processo, né? A Inglaterra é a referência em termos de direitos dos animais, né? É ali que... Acho que era um país, enfim, talvez de comportamento mais avançado, ali no século XIX, que é quando começa a ter esse debate. E também era um país que tinha já uma coisa de ficar fazendo raça de porquinho da Índia, raça de cachorro. Então, acho que já tinha uma domesticação também mais avançada dos animais. E aí também surgiu lá os movimentos de substituição dos animais em laboratório. Isso a gente está falando de século XIX, mas século bem XIX começa essa coisa de misturar raças. E século XIX também começam os testes mais sérios com animais para medicina. Então, também é onde começa também o maior sofrimento para os animais. Mas mesmo dentro dos Estados Unidos e da Inglaterra, esses movimentos enfrentam também algumas resistências, inclusive no meio científico, né? Sim, esses movimentos são marginais, no fundo, né? Acho que o status quo é o uso de animais, é uma indústria absurdamente grande. Eu morei nos Estados Unidos 1 ano, que eu estudei lá durante uma época. E eu fiz um mestrado que tinha a ver com pesquisa de animais. E eu fui num laboratório, o segundo maior laboratório dos Estados Unidos, de venda de camundongos para laboratório. É uma indústria gigantesca. Eu fiquei impressionado. Vendia, sei lá, 20 mil animais por dia, era uma coisa absurda. Assustador. Então, E, Pauliane, assim, do ponto de vista da formação do advogado que quer cuidar dessa causa, o que precisa avançar? Hoje não existe uma especialização, né, disso. Não existe uma especialização, né? A gente tem até um grupo de WhatsApp de presidente de todas as comissões do Brasil inteiro, que funciona 24 horas. Quando a gente tem alguma dúvida, surge alguma novidade ou algum assunto, a gente joga lá e uma ajuda a outra. Essa é a forma que a gente está fazendo para contribuir de alguma forma e ajudar todo mundo, porque cada estado tem aí um papel para ser desenvolvido, uma luta diferente. Igual eu sou do estado de Goiás, nosso estado é agropecuário, então a luta ali é diferente da luta de outro estado. Alguns estados são mais avançados na questão, né, até de questão de maus tratos, castração. Né, que hoje o animal, a gente fala sempre, prega que o animal tem que ser castrado, porque aí evita o abandono, evita maus tratos, né, porque quando eu falo, sempre prego isso lá, não existe cachorro de rua, existe cachorro de tutor irresponsável, que abriu o portão, a cadela foi lá fora, deu a tal da voltinha, volta prenha. O que esse tutor faz? Os animais não são microchipados, não tem como você saber de quem é aquele animal. Pega aquele bando de filhotinho e abandona nas vias públicas. Sobra para quem?
para nós que somos protetores, amantes dos animais. E é cruel, né? Porque você deixando os animais ali, eles podem inclusive morrer, né? Então, assim, a gente até pede para o poder público, né, que faça campanhas de castração. Não tem dificuldade nisso, né? Eu acho que eles vão esperar o negócio virar um caos. Porque em Goiás mesmo, a gente não tem um local para recolher esses animais. Os protetores independentes são que fazem esse papel. O papel do poder público está sendo feito por terceiros. Então, o problema está gigantesco em Goiás, porque hoje os zoonoses não podem mais recolher animais, graças a Deus. Né? Porque antes recolhia para eutanásia. Você não pode extinguir uma espécie por puro prazer, porque o animal ele tinha que ser cuidado e encaminhado à adoção. Então, assim, cada estado tem um problema. Eu sei que aqui no Rio... Tem uma coisa que acontece aqui no Rio de Janeiro, que eu não sei se é comum em outras cidades, mas tem se tornado comum aqui no Rio, que é algumas pessoas, por iniciativa própria, recolhem esses animais na rua e faz quase que diariamente uma feirinha de adoção. E aí são tem cachorro, gato... independentes, né? Os meus animais são adotados. Também o Zezinho, que é o meu vira-latinha, peguei na rua. Os meus gatos foram adotados. Então, assim, as pessoas, os protetores independentes, eles fazem o papel que deveria ser do Estado. E eles não são remunerados. Né? Tinha que ter verba para castrar, microchipar. Você começar a avançar em tudo. Não é só na questão de leis de maus tratos. Né? O animal, se ele não é castrado, ele vai procriar. E assim, como que vai ser? Né? Porque vai ter tanto animal de rua que a gente não está conseguindo mais fazer um trabalho bem feito. Então, assim, acaba que você pega aquele animal e encaminha ele para adoção. Mesmo a gente fazendo a pessoa assinar um termo, tem animal que sofre maus tratos. Tem gente que vai lá na feirinha de adoção, mesmo a gente fazendo uma ficha criteriosa, tem gente que ainda pega o animal para maltratar. Por isso que a gente sempre fala da posse responsável, castrar o animal, doar ele castrado. Por quê? Porque se ele sair na rua, a gente não sabe para quem está doando. Né? Não é igual adotar uma criança, adotar um animal é muito mais simples. Então, o que acontece? Você não sabe para quem você está doando, a pessoa deixa o animal sair. Você falou de alguns procedimentos cirúrgicos, né, que o animal feito precisa passar. por médico veterinário, gente, pelo amor de Deus. Por favor, né? Tem uma outra coisa que me chamou a atenção esses dias pesquisando nas redes sociais, algumas pessoas muito irritadas ainda com aqueles procedimentos estéticos para os animais. Você acha que isso é uma violência também, Roberto, de alguma maneira? Que tipo de cortar redução de orelha, redução de orelha, cortar rabo. rabo. Isso pra gente é mutilação, né? É mutilação. Para que você vai enfeitar seu animal dessa forma cruel, né? Minha opinião. Não, para mim também, tá pacificado aqui. E a gente que tem, né? A gente ama tanto. Para que você vai mudar alguma coisa, uma característica no seu animal por seu prazer? Né? O animal ele é bonito por si só, não precisa de modificar nada. Não, e deve atrapalhar de alguma forma. Imagina lógico. cortar o rabinho, aí vem aquele cotoquinho babana. Não dá, né? Acho que se a gente pudesse registrar o pensamento, eles devem se perguntar por que diabos estão fazendo isso, né? Isso. Pelo amor de Deus. Bom, a gente está chegando no final do programa e a gente vai agora para aquele momento para descontrair um pouquinho. O assunto é sério, mas a gente também pode descontrair, que é o momento dos memes. A gente vai ver o primeiro agora na tela. Olha lá, posso encomendar comida online? Já não preciso dos humanos. Quem tem gato é que pode falar melhor disso, né? Você tem, né? Gato é independente dos memes, demais, né? Gente, não é? Gato não te dá moral. Eles só não querem tomar banho sozinho, né? Aí outro meme, as pegadas ali dos pássaros, tartarugas e humanos. Olha, isso é uma verdade mesmo. É igual eu falei, a natureza ela existe bem sem o humano. Dia de sol, às vezes, no Rio de Janeiro, aqui, algumas praias ficam assim. Oh, meu Deus, que tristeza. Mais um meme só porque a repórter da Globo acha que pode me chamar de gatinho. Eu coloquei ele aqui dentro, só vai sair quando pedir desculpa. Aí, um momento, momento fofura. Temos mais um? Mais um meme para fechar? Será que dá tempo? Tá. É sério mesmo isso, Margarete? Já falei que no ano passado foi um acidente. Olha, eu sou fã desse gato que conversa com uma tal de Margarete. Essa fase do ano é complicada, né? Para quem tem gato. Eu montei a árvore e desmontei, porque não teve condição. Eles destruíram, assim, de uma forma. Tá certo. Olha, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no debate. Obrigado pelas informações, pela troca de experiência. Foi bem bacana. Obrigada. Voltem sempre aqui. Viu? Obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá.